Sejam muito bem-vindos ao podcast Dualidade de Ideias. Meu nome é Isaac. Hoje o outro apresentador, que é o Edgar, não pôde estar presente, mas estamos aqui hoje apresentando o podcast aqui junto conosco, o Davi Santos. Muito obrigado, gente. É um grande prazer estar aqui substituindo o Edgar. E hoje eu até trouxe uma colinha aqui para apresentar o nosso convidado, né, que possui um currículo muito grande. Ele é especialista em gestão de bibliotecas universitárias, mestre em ciência da informação pela USP, doutorando em educação pela PUC Campinas e atualmente é head do Sistema de Bibliotecas e Informação da PUC Campinas. Seja muito bem-vindo, Sérgio Caldas. Obrigado, é um prazer estar com vocês e falar um pouco de um tema tão importante e interessante para o momento, né? Uma área que vive em transformação, então é sempre um prazer, obrigado. Ô Sérgio, para a gente começar o nosso bate-papo, como você vê essa transformação aí, falando aí das bibliotecas nesses últimos anos? A biblioteca, apesar do nome biblioteconomia, né, bibliotecas, que faz sempre uma associação a livros físicos, a referências físicas, ela está numa transformação digital, assim, exponencial. Então, o mundo digital hoje cobriu totalmente a área da biblioteconomia. A gente pode dizer que é uma transformação arrojada, né? Ela vem de uma agressividade no sentido de rapidez por conta das tendências do mundo, né? Então, realmente, são transformações desafiadoras. Certo. E me conta, quais são as tendências, as tendências emergentes que moldarão a biblioteca e a biblioteconomia nas próximas décadas? Isso, falando do ensino superior, que tem um impacto direto nas bibliotecas de ensino superior, as grandes tendências são as novas gerações chegando hoje na universidade. Então a gente tem um perfil de aluno e de professor, uma comunidade nova chegando, que é uma comunidade high-tech, uma comunidade mobile. Essa comunidade, ela requer aí um outro tipo de ensino, de aprendizado. Ensino-aprendizado, como, por exemplo, metodologias ativas, tecnologias em salas de aula. Hoje a gente observa alunos que não chega com material físico, simplesmente um celular, notebook, tablet para aula. Então, acho que as principais tendências que apontam para que a biblioteca se adapte são metodologias ativas, recursos em nuvens e toda essa tecnologia exponencial surgindo aí com essa nova geração. Ô Sérgio, e assim, a gente está vivendo um mundo assim, cada vez mais digital, né? Como que as bibliotecas fazem para acompanhar? Esse uma pergunta interessante e desafiadora para o profissional da biblioteca. A gente tem que sempre viver ali o presente, que é essa comunidade, como eu comentei, que chega hoje, né? Até pouco tempo a gente tinha um professor que olhava a biblioteca e via um grande valor. Hoje o professor que chega, jovem, ele já tem uma outra concepção, o valor para ele é uma outra biblioteca, né? Então a gente vive um processo ali de gestão, de análise, para entender essa transição, né? Em alguns casos, e até também o formato híbrido, porque a gente tem a comunidade que prefere o livro, tem a comunidade que prefere o digital, então precisa, numa visão estratégica de gestão, equalizar. Fazer essa equalização entre o físico e o digital. Até porque nós temos hoje as avaliações institucionais. E elas ainda têm uns critérios de físico e digital. Então, o nosso desafio é realmente equalizar. Assinar a base de dados, trabalhar a curadoria de acesso aberto, né, focado em e-book. Então, são movimentos que acompanham a tendência. De hoje, assim, falando assim do dia a dia mesmo na biblioteca, existe um conflito, assim, porque eu imagino que tem profissionais que, como que eu posso falar, que tem uma cabeça muito mais, assim, sei lá, tradicional, Sim. né? E aquele Exato. profissional também que, dos dias atuais, né, da tecnologia. Existe um conflito? Como que é no dia a dia? Existe sim conflito, muitos. Né? A gente tem o profissional que olha só para o passado, ele está preso ainda naquelas fichas topográficas, né? Naquelas impressoras
impressora matricial, né? A gente ainda encontra por aí no mundo da biblioteconomia. Se entrar nas áreas, a gente tem aquele que está situado no presente e a gente tem o profissional que olha no futuro. A ideia é ter essas três visões, essas três dimensões. A gente também não pode só ir para o futuro e esquecer da memória. Porque é papel da biblioteconomia, um dos papéis dela é a preservação de dados, preservação da informação, preservação da memória. Então é assim, a gente viver, mas sempre olhando no retrovisor e olhando para frente. E realmente é um desafio de gestão, aí falando em recursos humanos, né, trazer essa nova concepção para os bibliotecários. Então a gente encontra, sim, algumas resistências, não sei se pode dizer assim, algumas pessoas ainda que estão presas lá no passado, e na minha época era assim, e a fichinha, se a gente jogar a ficha topográfica, aí a informação vai perder. Hoje os sistemas são todos automatizados, né? Tem banco de dados, tem uma segurança de informação e de dados. Certo, a gente percebe que é um desafio muito grande, né? Combinar e gerir uma equipe com profissionais tradicionais, daquele pensamento um pouco mais ativo, com profissionais hoje mais voltados para a tecnologia. Mas uma pergunta que eu faço aqui, ainda tem espaço no mercado de trabalho para esses profissionais mais tradicionais? Quando a gente fala de um mercado mais privado, talvez não. Entendeu? Se tiver com os dias contados, né? A gente precisa realmente olhar no para-brisa e ir para frente, porque essa tendência ela requer uma agilidade. Hoje a gente fala de tecnologias, metodologias ativas, métodos ágeis de gestão, projetos. Então são ferramentas que não dá para a gente ficar preso em fichinhas. Olhando para trás. Isso, então a gente entende que precisa acompanhar e precisa ser rápido. Sim. Né? Pode ser que alguns modelos, centros culturais, algumas bibliotecas focadas em memória, ainda tenham espaço, mas não é muito comum. Hoje, até esses profissionais já estão um pouco à frente, precisa acompanhar a tendência, né? Acompanhar, e não é uma tendência da biblioteconomia, é uma tendência mundial, né? Então, com a IA, ela muda tudo, em todas as áreas. Ô Sérgio, eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que é um tanto polêmica, mas eu acho que também não tem como a gente fugir dela, não tem como escapar. A biblioteca física, ela está com os dias contados? Ela vai acabar? Olha, essa é realmente uma pergunta polêmica, não tem uma resposta. O que a gente tem são sinalizações. Nós temos sinalizações e com foco em tendências. A tendências é que ela vem diminuindo. Acabar, enquanto tiverem pessoas que gostam de memória do livro físico, não acaba, mas a gente entende uma diminuição. Né? O espaço físico vem sendo diminuído, ele vem sendo apropriado por recursos digitais. Então é muito difícil falar em terminar. Mas hoje a gente vê assim, sistemas de bibliotecas com grande aporte digital. Bibliotecas de e-books assinadas, curadoria de acervo de acesso aberto, curadoria de acervo digital, curadoria de repositórios institucionais, repositórios de dados. Então, tudo são ferramentas e recursos que são reunidos para facilitar a informação. E à medida que isso avança, o acervo físico ele vai ficando de lado. Mas ainda há, né, pessoas que amam os livros físicos. Isso é bom. Sim. E quando a gente fala em biblioteca, é muito amplo, né? Que a gente tem diversas bibliotecas diferentes, em diversos contextos diferentes, né? Uma biblioteca rural é totalmente diferente, por exemplo, de uma biblioteca universitária. Aí você acredita que esse avanço está mais rápido nas bibliotecas universitárias ou é uma realidade para todas? A biblioteca universitária, ela tem um pouco mais de propriedade no sentido de investimento, porque principalmente quando a gente fala de universidades privadas.
Então, existe um modelo de negócio e é competitivo. Então, precisa um investimento ali. Gostando ou não, precisa, porque faz parte de uma concorrência. Então, há um investimento maior em bibliotecas universitárias. Quando a gente fala em bibliotecas públicas, tem também, mas é um outro foco, né? Municipais, bibliotecas culturais, ele vem num outro viés. Então, no meu entendimento, sim, as bibliotecas universitárias, ela vem numa agressividade maior em relação a essas tendências. E olha que poderia ser um pouco mais rápido. Bom, falando talvez assim do livro físico e do livro digital, eu percebo que tem assim, de certa forma, tem um grande assim, não sei se posso dizer dessa forma, mas um grande movimento do público que defende o livro físico, né? E eu acho que talvez isso daí, não sei, na minha percepção, talvez tenha um apoio muito grande, né? Para aquelas pessoas que gostam ali do livro e que geralmente quem gosta de livro defende essa ideia, né? Defende Não, a experiência de ter o livro na mão é uma coisa assim que jamais, né, o livro digital vai Sim. substituir, né? Aquele cheiro de livro novo, né? Isso. E eu sinto, assim, falando especificamente de mim, eu sou um colecionador de mídia física já há muitos anos, o Davi até sabe Sim. disso, e a gente percebe que a mídia física, ela tá morrendo, infelizmente, assim como aconteceu com o disco de vinil, a mídia física, infelizmente, tá acabando, e é de doer, é de partir o coração, assim, de uma coisa que a gente aprecia tanto, né, e vê terminar, né. Legal, é importante. Eu também gosto Eu tenho uma pequena coleção de disco de vinil, eu gosto das mídias físicas, né? Assim, alguns livros, tenho aí uma, uma pequena biblioteca, não posso dizer uma grande biblioteca. E existe sim alguns movimentos de jovens hoje resgatando, né? Mas eu nem entendo que é um movimento em prol da biblioteconomia, é em relação ao livro físico, é muito mais nostálgico. Essa nova geração, pegar o livro, para eles né, é bem mais novidade. Pegar um livro, pegar um disco de vinil. Às vezes eu recebo pessoas em casa, jovens, que não sabem o que é um disco de vinil, nunca viu. Já ouviu falar, já viu em alguma propaganda, em alguma coisa, mas nunca viu. A hora que vê rodando, tentar entender ali o funcionamento. Então, é interessante. E eu acho que é o mesmo sentimento quando as pessoas resgatam o livro físico. Né? A gente tem aí os exemplos dos booktokers, né? São celebridades que criaram canais para falarem de livros e fazerem leituras juntos, né? Terem essa experiência juntos. Mas não acho que isso tenha um impacto na biblioteconomia, porque são coisas diferentes, né? E não sei se por conta desses movimentos afetaria tanto a biblioteca. Eu acho que está muito mais focado ali no suporte, né? Sim. Voltando para os assuntos polêmicos, a gente percebe que as tecnologias e a era digital vêm aí com uma avalanche mudando tudo e todos, principalmente nos últimos anos com a inteligência artificial, né? Você acredita que a inteligência artificial vai substituir os processos de tratamento da informação, como catalogação, classificação? Super possível. São processos convencionais, né? Sempre foram feitos por pessoas, por profissionais. Hoje, pensando em processo, facilita muito. Uhum. Há uma agilidade em processo. Mas penso assim, que o input, a entrada, o start, sempre os comandos têm que vir aí por um humano, que é o conhecimento da estratégia da organização. Sim. Então esse comando vai sempre precisar de alguém, de um humano por trás. Mas acelera o processo, assim como todas as outras áreas, áreas de jornalismo, de letras, todas as outras áreas foram afetadas com a IA. E a nossa não é diferente. Então há sim uma possibilidade e podemos dizer assim meio até astronômica em relação ao uso da IA na biblioteconomia. Ela vem com uma força. Ô Sérgio, e você pode contar pra gente, assim, qual que é o papel da biblioteca no combate à desinformação? A biblioteca, como os profissionais têm o conhecimento de organização, a disseminação, de onde a informação surge, então é possível
esse profissional, a gente tem recursos, tanto metodologias ou recursos, ferramentas, que ajuda na questão da entender a desinformação. Questões éticas, questões de proliferação, então, e sobretudo, a gente vive num momento que totalmente, né? Desinformação, fake news, a própria infodemia, que é essa avalanche de informação que a gente não consegue. Então o bibliotecário, ele é, né, o profissional bibliotecário, ali dentro da sua dimensão da ciência da informação, biblioteconomia, um profissional que pode sim trabalhar na mineração dessas informações, na categorização, na organização, e inclusive com outras áreas. A gente percebe, então, que a atuação do bibliotecário vai muito além da biblioteca, né? O bibliotecário trabalha literalmente com a informação. E muitas das vezes esse profissional não é valorizado. Como o bibliotecário e as bibliotecas podem agir institucionalmente para alcançar essa valorização no contexto que elas estão inseridas? Então, apesar do nome biblioteconomia, né, ele direciona para a biblioteca, esse profissional que ele conhece a organização da informação, a estrutura, né, semântica, taxonômica. E agora vem aí uma área nova de dados. E a biblioteconomia dialoga muito bem com essa área. Informação, dados. É possível que esse bibliotecário ele precisa avançar de uma forma mais horizontal. Horizontal é olhar outras áreas, Sim. buscar outros conhecimentos, outras capacitações, para que possa avançar junto. E não fica só focado na sua área, na biblioteconomia. Então, buscar conhecimento em dados, buscar conhecimento em informática. A biblioteconomia, ela é uma área que requer essa visão mais horizontal. Ela é uma área vertical, porque ela é técnica, né? Tecnicamente falando, ela é vertical. Mas, ver gestão, ver tecnologia, dados, informação, está muito inserida na pesquisa, que apoiaria muito em questões éticas, que aí voltando à pergunta anterior, que é a questão da desinformação. Então, são os desafios da profissão. Sim. Ô, Sérgio, conta pra gente quais os desafios, assim, para implantar novas tecnologias, né, no caso, nas bibliotecas, nos dias de hoje. Os desafios, eles estão diretamente ligados aos novos conhecimentos. Então, para que a gente consiga conhecer essas ferramentas, precisa olhar um pouquinho além dessa forma horizontal. Nós temos desafios técnicos, práticos, que realmente é pegar a ferramenta e implementar, conhecer acesso aberto, conhecer o que é código aberto e as ferramentas proprietárias, que eu preciso assinar, que aí é muito mais um processo de gestão, de justificativa para uma instância maior, né, para a governança, a necessidade dessa ferramenta, dessa plataforma. E aí precisa vir um investimento. Então são desafios variados. A gente tem desafios de orçamento, desafios técnicos e práticos. Hoje, o que facilita muito é que existe uma gama muito grande de ferramentas de acesso aberto. Então facilita. A gente só tem que tomar cuidado para não vir... às vezes o menos é mais. A gente implementa muitas ferramentas, depois não dá conta de sustentação. Então, realmente precisa de uma avaliação antes da ferramenta, da sustentação da ferramenta, do suporte da ferramenta. Então, assim, os desafios são variados. E principalmente técnicos, né? Conhecer a ferramenta. Quando a gente fala de inteligência artificial, quem que está antenado? Preparado para lidar com ela. Uma situação é você utilizar a inteligência artificial ali, ser um usuário comum. Outra é você estar um pouquinho à frente, entender como a inteligência funciona. E um outro nível é você entender ao ponto de implementar essa ferramenta. A gente percebe que a gente conversa sobre vários assuntos da biblioteconomia, a gente sempre acaba voltando para o profissional bibliotecário, né? Então, Sérgio, queria que você me contasse para a gente o que esse profissional precisa ter para trabalhar com todas essas ferramentas, para trabalhar com essas novas tendências, para trabalhar com a biblioteconomia atual. O bibliotecário, acho que o principal ponto é uma abertura de horizonte.
A gente não consegue ter uma horizontalidade se eu não tiver um pensamento horizontal. Então ele precisa realmente conhecer outras áreas. Essa interlocução com outras áreas é extremamente importante, independente da atuação, se é gestão ou técnica. Gestão ainda mais. A gente tem que dialogar mais com outras áreas. Eu vivi uma experiência numa instituição grande de ensino. Lá eu era responsável pelo sistema de bibliotecas, né, o software, a aplicação, e precisava conversar muito com o TI. E eu tinha muita dificuldade em entender. Eu fui estudar TI, eu fiz um tecnólogo em análise de sistemas para atender e dialogar melhor com esses profissionais. Então é isso, qual é a área de atuação? Eu preciso aprimorar. E hoje a gente tem uma condição favorável de buscar conhecimento ou capacitações na própria internet. Lembrando que a internet ela não forma, mas ela informa. Se eu tiver uma ordem do que eu quero, eu consigo buscar informações estruturadas. Eu não consigo uma formação. A informação precisa ter um plano pedagógico. Então, é esse pensamento que o bibliotecário precisa para atuar no mercado hoje. Qual é a sua atuação? Em curadoria de digitais? Quais as áreas que podem apoiar? É área de gestão? Quais as áreas? Projetos, metodologias ágeis? É biblioteca digital? O que a gente tem de tecnologias que permeiam essas áreas? Então, é olhar um pouco além, área de pesquisa, capacitações, onde eu me aproprio ali, né, dessas informações. Então, realmente é abrir o horizonte e olhar outras áreas, né? E não estou dizendo para fazer uma transição, não, é ver o que outra área traz como contribuição, assim como a nossa contribui em outras áreas. Sérgio, assim, você tem anos de experiência na gestão de bibliotecas. E, assim, para aquele gestor, talvez, que está tendo dificuldades, né, com essa avalanche de informação e também com aquele ponto que a gente conversou em uma questão anterior, que foi a questão daquele profissional mais tradicional e aquele profissional hoje mais voltado para a tecnologia mesmo. Como que é feito no dia a dia, assim, como que é feito essa gestão dessa situação, né? E no caso, em relação também a esse volume de informação que eu acredito que hoje deve ser infinitamente maior do que sei lá, décadas atrás, né? Como que é feito isso? Apenas complementando isso, a gente consegue utilizar a gestão de dados para auxiliar esse processo de gestão? Sim, totalmente. Acho que para a gestão, o primeiro ponto é entender qual é a missão da instituição, o que ela tem de plano. E aí a gente, numa camada tática, né, a gente distribui isso em equipe. Então, a gestão precisa ter uma visão, potencialidade entre os funcionários, os colaboradores. Então, tem aquele que é mais interpessoal, tem o mais tecnológico, tem um modelo de um temperamento mais agressivo, que é aquele que avança com agilidade, e se botar para fazer algo mecânico não funciona, e tem aquele que funciona com algo mecânico, e a gente precisa de todos. Então, essa visão precisa entender o que a governança espera, qual é a missão, para que lado o barco está apontado para a gente remar. E aí esse reme são esses braços em várias áreas. Então precisa ter um olhar estratégico e criando sub-áreas para entregar um pacote maior para a universidade. Inclusive, hoje a gente vive um mundo de otimização de recursos, então a gente pede financiamento, verba, por outro lado entrega algo também de acesso aberto, possibilidades. Então, assim, a gestão ela precisa ser dialógica, dialogar o tempo todo com quem está em cima e com quem está embaixo, entender essas possibilidades. Então, esses são os desafios da liderança. E aí, como o Davi bem lembrou, hoje temos uma área em paralelo que é ciência de dados, pode ser análise de dados, que são áreas que tratam dados. E a gente pode se apropriar, a gente tem uma familiaridade, inclusive trabalhar com profissionais. Hoje nós temos estagiário de ciência de dados que trabalha no sistema de bibliotecas e nos ajuda. Quando a gente tem essa estrutura de dados que viram indicadores, que viram relatórios de gestão,
aí a gente consegue melhor condição para tomada de decisões, tanto da camada tática, operacional e até estratégica da governança. Então, é se apropriar de recursos que estão disponíveis aí, né? Abrir o horizonte, como eu disse, e pensar com outros profissionais. Eu sempre falo, muitas pessoas não gostam de trabalhar com profissionais diferentes, pensando diferentes, né? Eu já penso assim, se tiver 10 numa sala pensando a mesma coisa, 9 estão sobrando. Sim. Então, assim, quanto mais pessoas pensando diferentes, profissionais com viés diferentes, a gente avança mais. São olhares, né? Quando a gente fala bibliotecário, a gente já foca logo em biblioteca, de um profissional que está trabalhando diretamente com as bibliotecas, Sim. né? No balcão de atendimento, ali na mesa, atendimento ao usuário. E a gente começa a perceber nessa conversa que vai muito além do bibliotecário que trabalha realmente no dia a dia na biblioteca. Queria que você falasse um pouco pra gente essas outras áreas que o bibliotecário pode trabalhar dentro dos sistemas de bibliotecas, mas sem ser necessariamente na biblioteca. Isso é bem curioso, né? Eu sempre, quando eu falava para as pessoas, quando eu me formei em biblioteconomia, lá em 2007, eu falava para as pessoas... A gente não fala muito em datas, que aí começa a aparecer as idades, né? Aí a pessoa de casa começa a fazer umas contas, não fica muito legal. Lá em 2007, e eu falava para as pessoas, biblioteconomia, eles imaginavam que eu vivia dentro de uma biblioteca. E eu nunca trabalhei numa biblioteca com livros. Sempre foi ou com a tecnologia ou com a gestão. Então, existem áreas dentro da biblioteca, de um sistema de biblioteca, né? Claro que se a gente fala de uma biblioteca pública pequenininha, né? Pequena, um centro cultural, aí o bibliotecário é aquele que realmente atende todas as demandas ali, ou pelo menos quase todas. Mas quando a gente fala de um sistema grande, a gente tem várias áreas que o bibliotecário atua, e não necessariamente pegando um livro. Então a gente tem uma área, a própria coordenação, uma estrutura de coordenação ou administrativo, que pensam contratos, são relatórios, a gente pensa em indicadores. Nós temos uma área de recursos informacionais que não transita livro por ali, né? Eles são pessoas que estão pensando nos produtos e serviços, nas entregas, entendendo o perfil de usuário da biblioteca, do novo leitor, do novo estudante, do novo professor, elaborando recursos. Pode ser ali uma estrutura de curadoria de recursos, tanto recursos de repositórios, fazendo seleções, pensado na comunidade. A biblioteca digital que pensa recursos digitais, tecnologias para o sistema. A própria apropriação de redes sociais hoje. Até pouco tempo atrás a gente tinha uma não era resistência, mas a gente pode dizer assim, uma aversão sobre redes sociais, uma instituição ou numa empresa, por até divulgar algo que não faz parte da imagem. Hoje não. Hoje a gente precisa trabalhar com redes sociais. Então esse bibliotecário pode ser um pilar dentro de uma estrutura. Redes sociais, contratos, tecnologias, dados. Então existem áreas dentro do próprio sistema que se encaixa, né, o bibliotecário dentro da sua formação, né, dentro da sua formação ele não precisa sair, só que com esse pensamento mais amplo, né, de outras áreas. E aí, obviamente, a própria área de catalogação, indexação, tratamento técnico já é da própria essência da biblioteconomia. Sérgio, assim, podemos assim dizer que o bibliotecário do futuro ele seria mais um gestor de dados do que um curador de acervos? A gente pode entender que caminha para isso. O Davi me conhece, eu sou meio preocupado em falar vai acabar, vai... acabar. Isso é muito difícil.
mas tendências apontam para isso. Mas a gente não consegue ter uma estimativa de nada. Tipo. Não tem... O mundo é muito, muito dinâmico. O mundo, né? Informação, o mundo, o boom da tecnologia, das IAs, isso tudo é muito dinâmico. Então, uma hora é tudo liberado, outra hora é tudo, né, o governo tenta controlar, porque senão foge do controle. Não dá para assegurar. Mas tendências apontam para que um bibliotecário ele seja mais esse curador de dados. Essa pessoa que trabalha com dados, com organização, com estruturas digitais, não necessariamente dados, com estruturas digitais, recursos digitais. E aí, enquanto houver o acervo físico, obviamente vai precisar do bibliotecário ali, mas ele vai diminuindo, né? A gente vê, tendências apontam para isso. E cada hora, cada tempo que passa vai sendo diminuído. O Isaac colocou numa saia justa, eu vou apertar um pouquinho mais essa saia. A gente vê o surgimento da biblioteca, aquelas bibliotecas tradicionais, o acervo físico. Hoje a gente vive nas bibliotecas híbridas, como você mesmo estava conversando, né? Que são bibliotecas que mesclam acervos físicos com recursos digitais. E a gente vê até um movimento do MEC, né, do Ministério da Educação, publicando algumas portarias de documentos já nativos digitais. Então, nos últimos anos saiu a portaria que todas as teses, dissertações e TCCs e TFGs das universidades devem ser nativos digitais e devemos digitalizar os antigos. Como que você vê nesse contexto a biblioteconomia daqui 20 anos nas bibliotecas universitárias? Existe sim. Esse é um direcionamento. É um apontamento que vem diminuindo. Né? Mas, por outro lado, a gente tem ainda o livro físico surgindo numa outra camada, que é dessa geração que está resgatando o livro físico. Mas essa é uma tendência que aponta assim, para o digital. Inclusive, acho que o próprio MEC fica confuso com isso. Porque a gente vê realmente os instrumentos do INEP, né, do MEC, para regulação de cursos, já abrindo para acervo digital, reconhecendo plataformas de e-books como recurso informacional para o plano pedagógico. E, por outro lado, a gente vê o mesmo ministério bloqueando cursos EAD. Então, existe lá um conflito de cursos EADs que estão ainda... Esse boom, né, como eu disse, essa avalanche de tecnologias, IA e nova geração, penso que até eles ficam confusos. Então, por um lado, eles reconhecem esses recursos numa biblioteca, num sistema de bibliotecas. Por outro lado, eles estão ali tentando entender. E não é que eles estão bloqueando, eles estão tentando entender para não perder a qualidade. Eles estão tentando entender assim, o que a gente consegue avaliar e manter ali critérios de qualidade. Isso está solto. E a gente vê até o movimento de algumas instituições privadas mais tradicionais que mantêm só o ensino presencial, né, para nível de graduação. É muito comum até. É uma decisão estratégica da Sim. universidade. Às vezes ela pensa que se abrir pode Cair a qualidade. ou interferir no impacto, e tem toda uma memória. Por outro lado, existem outras universidades, inclusive na mesma dimensão, que já abriram, abraçaram o EAD e estão seguindo. É muito comum o EAD ser bem na linha de pós-graduação, capacitações pós-graduação. Em relação ao curso de graduação, existe ainda um trabalho. Ele vinha com uma certa velocidade. Agora o MEC deu uma segurada. Peraí, vamos tentar entender. Vamos tentar entender. Porque o curso é o mesmo. Então, se é formado em administração presencial e EAD, tem que ter a mesma qualidade. Então, ele está tentando entender como ele garante a mesma qualidade do ensino presencial. O ensino presencial ele já tem um sistema sólido de avaliação. O EAD ainda está sendo entendido. Então, deu uma segurada. Inclusive, tem até algumas polêmicas sobre isso, né? Sobre esse posicionamento da educação em relação aos cursos EAD.
Ô, Sérgio, como explicar assim, a importância da cientometria para um jovem bibliotecário, digamos assim? Ó, a cientometria, ela, assim, traduzindo esse nome, né? Cientometria é a metria da ciência. Então, são métricas que valorizam a pesquisa, tanto no âmbito institucional, de uma instituição de pesquisa, sendo universidade ou instituto de pesquisa, como grupo de pesquisa, ou também um pesquisador. Então, para explicar, assim, para a gente, é a valorização das pesquisas, a visibilidade da pesquisa. No sentido valorizar, que eu digo, quando eu tenho as medidas, indicadores, eu consigo trazer visibilidade, eu consigo apontar, olha, essas são as bases com visibilidade, essas são as bases que precisa ser publicado para ter impacto. Então, é, é realmente uma área estratégica hoje. E quando a gente fala, hoje também está surgindo aí os rankings universitários, que são alguns parâmetros para que traga selos de qualidade para as universidades. Trazendo para o nosso contexto, a universidade, esses selos de qualidade existem em outras áreas. Então nós temos hoje o ranking acadêmico. Essas métricas são essenciais para entender o panorama onde a instituição está situada e para onde ela vai apontar. Então, se a gente tiver esse mapeamento das métricas, a gente consegue direcionar. Fica uma pesquisa, não a pesquisa, mas assim, publicações direcionadas, orientadas. Olha, publica mais para cá porque o impacto é maior. Aqui, esse aqui, o ranking, olha, aqui não tem impacto no ranking. Então, isso não interfere na pesquisa, não é a pesquisa propriamente, mas é o resultado da publicação da pesquisa. Então, é extremamente importante o bibliotecário entender disso, que está inserido, principalmente se for numa universidade que busca que trabalha com esses rankings, né? Que busca essas qualificações. Certo. A gente percebe, então, que a cientometria e as outras metrias também, os outros estudos métricos, a cientometria, bibliometria, infometria, né? A gente consegue ficar uma tarde inteira só sobre falando das metrias da área da ciência da informação. Auxilia muito no desenvolvimento de pesquisa e no desenvolvimento de conteúdo científico acadêmico. Hoje, o Então, bibliotecário atua nessa parceria entre programas de pesquisa e biblioteca, ou ainda é uma coisa um pouco descolada que o bibliotecário tem que desenvolver esse relacionamento? é um pouco descolado, precisa desenvolver. A biblioteca, quando a gente fala desses rankings acadêmicos, a gente liga mais, associa mais à biblioteca digital, onde tem os componentes digitais, onde são feitos as publicações das pesquisas hoje. A gente tem um potencial ali, a biblioteca digital ela é um potencial nessa estrutura toda. O bibliotecário precisa entender todo esse potencial. E realmente falta, existe essa falta de aderência. Então aí a gente volta lá na horizontalidade, olhar um pouco além e criar conexões, levar esse potencial da biblioteca lá para os programas de pesquisa. Sérgio, você acha que as bibliotecas universitárias deveriam investir mais nessas métricas? Essa é uma boa pergunta. Outra saia justa. Porque assim, a biblioteca digital, ela colabora. Eu estava comentando com o Davi, essa noite eu me passei escrevendo um artigo para o LinkedIn sobre esse tema. Vai ser publicado agora, está na agenda, meio-dia vai sair lá no LinkedIn. A biblioteca digital, ela está no DNA dos rankings avaliativos. Mas existem outras camadas avaliativas. Então, eles avaliam também o curso, avaliam a infraestrutura da universidade. Então, a questão de investimento está muito mais para a universidade. O que cabe à biblioteca é mostrar o potencial dela na entrega de resultados. Olha, eu tenho aqui na minha mão a quantidade de publicações de autores filiados à PUC Campinas, né? Filiados à instituição. Então eu tenho esse
essa informação na mão. Então, isso facilita muito a colaboração para os rankings. Então, a gente pode entender assim, ela está no DNA dos rankings, mas ela não está sozinha, né? Tem outros órgãos ali internos que também contribuem com esses rankings acadêmicos. Mas realmente é o potencial. E como que você acha que a biblioteca universitária pode ser protagonista na vida acadêmica, não só do usuário, mas também dos pesquisadores e do corpo docente da universidade? É indo além. É a gente levantar da cadeira e criar conexões. Enfrentar a sala de aula. Né? Esse é o papel. Mostrar o potencial, né, que a gente tanto fala aqui, o potencial do bibliotecário frente às dimensões da universidade. E esse é um papel importante. Então é realmente um enfrentamento, é levantar da cadeira, criar conexões, oferecer o serviço. Nós temos um portfólio assim, grande de serviços para ser oferecido no sentido informacional, de organização da informação, de pesquisa. O bibliotecário está muito inserido na pesquisa. Uhum. É realmente bater no peito e falar, eu consigo te ajudar. O que você precisa? É que você tá com medo, vai com medo mesmo. É uma frase que eu adoro. Ô Sérgio, como que os bibliotecários podem ajudar, por exemplo, os pesquisadores, né, na gestão dessas métricas? O bibliotecário ele tem bastante acesso, ele tem um conhecimento na busca e recuperação da informação. Então, tem ali. Isso facilita porque, como a gente sabe como é feito as entradas em um sistema, de um artigo científico, de um livro físico, de um e-book, ou seja, os modelos de metadados, então a gente entende como que facilita a recuperação, porque eu sei como entrou, quais os campos que são recuperáveis. Então, o bibliotecário ele já tem ali uma familiaridade com esses recursos, com essa busca. Então, ele consegue ajudar até no processo de mentoria, né? De consultoria, como o Davi gosta bastante desse termo, de consultoria, que é entender qual é a sua missão na pesquisa, né? Qual que é o seu problema de pesquisa, qual é o seu objetivo de pesquisa. Então vamos montar aqui uma estratégia de busca e recuperação, né? E a partir disso, ele consegue até com esses desenhos métricos mostrar para o pesquisador qual é a relação dele com outras instituições, outros relatores. Hoje a gente tem ferramentas que consegue criar essas conexões. A gente vai lá, pesquisa numa base de dados, extrai uma base de dados, né, em uma estrutura de dados, carrega em um outro software, cria ali alguns comandos e ele monta a rede daquele assunto. Ele vai dizer para o pesquisador aqui, ó, no mundo todo, essas universidades pesquisam esse assunto. E monta em formato de rede. É até bonito de ver, fica... né? Tem uma amiga bibliotecária que fala que é poético. A imagem ela é poética, porque fica bonita. Ele monta uma rede, aí você olha, a gente consegue entender, olha, essa universidade pesquisa mais. Olha o círculo dela, tá maior, e olha as conexões. Ela tem tantas conexões com as outras universidades. E a gente consegue, por universidade ou centro de pesquisa, a gente consegue por autor. Quem são os autores que pesquisam sobre esse tema? E também os assuntos. Olha, eu quero saber quem está pesquisando, onde consta a pesquisa sobre esse assunto. Isso tudo está dentro da sintometria. Então, assim, essa estratégia montada para apoiar o pesquisador. É fundamental. Então, o bibliotecário ele tem esse potencial. Ele só precisa descobrir esse potencial. Sérgio, a gente percebe na sociedade atual, um pouco pelo avanço das tecnologias, um pouco pelo modo que a sociedade mesmo se relaciona entre si, um adoecimento mental das pessoas, isso em todas as áreas. Isso reflete também na gestão de bibliotecas? É um problema? Como que se lida com isso no dia a dia? É um problema, reflete. Não é um problema, como você disse, da biblioteconomia, não, é um problema mundial, né? É um problema talvez decorrido de gerações imediatas.
eu acho que já vinha com essa, até 2019, já vinha com essa tendência. E a pandemia, ela agravou, ela acelerou esse processo. Então, existe sim, né, uma sociedade que adoece com mais facilidade mentalmente, né, esse esgotamento mental. E com isso, tem novas diretrizes que a gente precisa tomar muito cuidado na gestão, quando a gente fala de liderança, que é como buscar o bem-estar também do funcionário. A gente extrai o que ele tem de melhor, ele foi contratado, então assim, o que ele precisa entregar. Mas por outro lado, preocupado com a qualidade de vida no trabalho. Então hoje existe várias diretrizes, né, que orientam sobre o assédio moral, que também é um pouco confuso, até onde é assédio moral, até onde não é, a que nível que eu posso cobrar. Então, é uma preocupação, né? Mas a gente é desafiador para a gestão, sobretudo gestão de recursos humanos. Cuidar desse time, porque se tiver bem, vai bem. Se não tiver, começa a comprometer as entregas. E o sistema, quando a gente fala de um sistema de biblioteca, são pessoas encaixadas em áreas. Então, se eu tenho uma peça que não esteja funcionando bem, eu crio outros problemas ali. A gente tem que ficar... Mas realmente é uma preocupação. Eu acho que o mundo já tem percebido e agora é entender como que a gente lida com isso. Pontualmente é um aprendizado. Ô Sérgio, você acha que a formação acadêmica em biblioteconomia deve mudar? E se deve mudar, em que ela deve mudar? Outra saia justa, né? Não, legal. São perguntas assim que a gente vive, são perguntas que fica nos inquietando. Já houveram tentativas de mudar o nome, mas a gente tem a biblioteconomia e tem uma área que ela atua mais numa camada teórica que chama ciência da informação, que numa concepção geral, ela abraça a biblioteconomia, a museologia, a arquivística, a arquivologia, todas as áreas que trabalham com organização. Então já houve uma tentativa da ciência da informação se transformar em uma área mais técnica. Então, biblioteconomia e ciência da informação e biblioteconomia. Para ressignificar o nome, porque uma coisa é um curso com o nome biblioteconomia, as pessoas associam à biblioteca. Outra coisa é ciência da informação. Mas existem várias condições que precisam ser resolvidas antes. Eu digo até de universidade, conselhos, sindicatos da profissão, não é tão fácil assim. Eu acredito que sim. Para sobrevivência, boa sobrevivência e potencialidade da profissão, eu particularmente como profissional, eu acho que ressignificar o nome seria uma boa alternativa. Para a comunidade de hoje, a sociedade de hoje, entender que esse profissional ele lida com a informação, independente do contexto. Não necessariamente só com dados, mas informação estruturada, desestruturada, organização, mineração, se é físico, se é digital, é informação. Precisou estruturar, ele que entra. Então eu vejo sim um problema na associação do nome ainda com algo biblioteca física, né? Talvez seja uma alternativa. Mas não é fácil porque existem várias instâncias aí que precisam ser superadas. Certo. Sérgio, estamos agora nos finalzinho do nosso podcast. Eu queria que você desse um recado para a pessoa que está em casa, né? Se ela gosta de biblioteconomia, se ela gosta de biblioteca, dessa área, o que você acha que ela precisa para entrar de cabeça na área da biblioteconomia? Legal. Vocês pessoas que estão interessados, que vão ouvir esse podcast, que vão acompanhar esse podcast, quiser conhecer um pouco mais sobre a área, né? Dê uma olhada lá no site das universidades, na internet, dê uma olhada no potencial desse profissional, né? E pensa sempre que é uma profissão horizontal e que, para quem gosta de informação, estruturar informação, quem gosta de organização, é uma área
que você vai lidar com tecnologias, com dados, com pesquisa, com várias áreas. Eu, por exemplo, me formei em biblioteconomia e atuei sempre gestão, tecnologia, agora um pezinho na pesquisa. Então a gente vai fazendo essa transição. O que eu posso dizer assim, é uma área apaixonante e tem um mundo de descoberta muito interessante. E gostaria de agradecer a participação. Que isso, nós que agradecemos. E eu vou pedir aí para você que está assistindo o nosso podcast aí em casa, curte, compartilha, se inscreva na nossa página. E a gente vai deixar aqui no link da descrição também a página do Sérgio para você acompanhar. E é isso. Até a próxima.